E o Bitcoin começa a semana de carnaval em queda forte, altcoins caindo bastante, Solana caindo mais de 20%. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, dessas moedas que estão caindo forte. Nesta segunda-feira, vou estar comentando sobre os eventos macroeconômicos que fizeram o mercado americano também cair forte nessa segunda-feira e acabar puxando as criptomoedas para baixo. Vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários também aí embaixo. E pessoal, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, não deixem de seguir, porque lá as novidades chegam em primeira mão. E bora lá falar da situação, pessoal, comentar sobre o que está acontecendo hoje, esse dia de queda terrível para o Bitcoin. Bem, primeiro, tá? Análise gráfica, temos algum padrão? Assim como ontem a gente não tinha, não temos hoje. Inclusive, pessoal, eu vi que muita gente ficou comentando aí, esse cara nunca enxerga padrão. Eu tô no gráfico errado aqui, tá? Me desculpem. Esse cara nunca enxerga padrão, né? Ele só fala aí de queda e não sei o que e tal. Pessoal, eu disse ontem que a gente tinha que esperar essa segunda-feira para ver como que ia ser a reação do mercado americano, como que ia começar a semana. Tá? Porque ontem era final de semana. Final de semana é fácil para o mercado fazer esses movimentos aí de subir ou de cair de uma hora para outra. A questão é, esses movimentos precisam se sustentar. Tá? E, geralmente, em finais de semana, a gente vê movimentos que, durante a semana, eles mudam completamente. Além disso, nas últimas semanas, a gente tem visto quedas sempre nas segundas-feiras. Tá? Então, a gente está começando aí uma semana como foi as outras mesmo, com queda forte, com o mercado devolvendo ganhos, tá? E, meus amigos, como eu disse, tá? Não dá para mim desenhar aqui um padrão gráfico no Bitcoin e falar com vocês, olha, temos alvo em tal lugar, tá? Infelizmente não dá, o mercado ele tá fazendo pump and dump desde ontem, desde que o Donald Trump veio com aquela questão lá de colocar reservas estratégicas de Bitcoin, que nem foi uma lei, nem nada, ele só jogou ali um pronunciamento de uma coisa que ele tem vontade de fazer, mas ainda não foi aprovado, o mercado disparou. Hoje a gente teve de novo o Donald Trump falando coisas aí que assustaram o mercado. Donald Trump disse hoje, pessoal, que amanhã entra em vigor as tarifas contra o México e Canadá. Tá? Essa notícia foi suficiente aí para deixar o mercado americano de mau humor. Lembrando, pessoal, que a gente já vem tendo uma correção forte aí na Nvidia, tá? Então, Nvidia já vem caindo muito. Hoje tivemos mais um dia de queda forte aí para a Nvidia, que caiu mais de 8%, pessoal. A gente está falando de uma das empresas mais valiosas do mundo, tá? Isso aqui não é uma coisa normal que a gente está vendo e sugere que a gente pode estar diante de um estouro de uma bolha. Tá? A bolha dos ativos de tecnologia, assim como a gente teve a bolha da internet no início dos anos 2000, a gente agora pode ter uma bolha da inteligência artificial e a Nvidia pode estar liderando esse movimento, tá? Porque a gente vê, pessoal, que hoje a gente teve notícias ruins, tivemos, mas não tivemos notícias muito diferentes das últimas que a gente tinha nas últimas semanas. E mesmo assim, o mercado americano está caindo com força total, tá? Bitcoin, pessoal, a gente tinha um gap, tá? Que muita gente até falou ontem, né? Eu acabei não dando muita atenção pro gap, tá? No gráfico do Bitcoin. Ele tinha feito uma abertura muito acima, né? E ele voltou aqui para fechar o gap ali na região dos... Deixa eu ver aqui. Esse aqui não é muito bom para a gente ver o gráfico do gap, né? Esse aqui é melhor, tá? Ele voltou e fechou o gap, tá? Só que, pessoal, o problema é que existem aí expectativas de que ele volte em outros pontos também para fechar. Esse gráfico aqui não tá legal, tá, pessoal? Antigamente tinha um gráfico aqui que era muito bom para ver essa questão de gap, e agora tá muito ruim o gráfico aí, tá? Mas de qualquer forma, pessoal, eu acho que assim, vai mandar muito mais no mercado a partir de agora o macro, tá? Essa semana ela vai ser uma semana de muita emoção. Hoje pela manhã o mercado já começou de mau humor depois que o dado do PMI industrial medido pelo ISM de fevereiro veio um pouco abaixo da expectativa, ainda mostrando uma expansão, né? O PMI acima de 50 ele mostra uma expansão, mas veio mais fraco do que o esperado, tá? E mais fraco do que o mês de janeiro, sinalizando que a economia americana realmente está enfraquecendo. E aí na parte da tarde veio o Donald Trump e falou que a partir de amanhã as tarifas começam a valer, pronto. Era o que precisava aí para o mercado ter mais um dia de queda forte. E amanhã, meus amigos,
prestem bastante atenção, porque a gente não vai ter eventos macroeconômicos, mas é amanhã que as tarifas começam a valer, tá? Então pode acontecer, por exemplo, de chegar amanhã, aparecer o Donald Trump lá falando que conversou com a presidente do México, com o presidente do Canadá, que é o primeiro-ministro do Canadá, e resolveram tudo, e não vai mais ter tarifa, tá? E aí o mercado pode subir e explodir de novo. Então, fica nessa volatilidade toda. O Donald Trump, ele causa muito ruído, e o mercado assim, pessoal, um mercado perigoso para operar. Quarta-feira a gente vai ter variação de empregos privados, ADP, pode mexer com o mercado. Quinta-feira, pedido inicial de seguro-desemprego. Sexta-feira, meus amigos, a gente vai ter ganho médio por hora trabalhada, payroll, que é o dado aí, talvez o mais importante da semana, taxa de desemprego. A gente vai ter o Jerome Powell discursando às 2h30 da tarde, e a gente também vai ter o Donald Trump fazendo uma conferência voltada para criptomoedas. Tudo isso na sexta-feira, pessoal. Eu, sinceramente, não estou abrindo novas operações nos últimos dias. Estou só acompanhando mesmo, porque o mercado nessas condições, para mim, não dá, tá? A gente também não pode deixar de falar, pessoal, da análise de sentimento. Hoje a gente teve uma subida forte do long short ratio, da taxa de funding, tudo subindo, mostrando que o pessoal estava apostando cada vez mais na alta aí ao longo do dia, tá? Isso aqui geralmente é um sinal de perigo. Quando o pessoal começa a apostar tanto na alta, assim, fica tão alavancado, as baleias tendem a jogar o mercado para baixo. Mas isso aconteceu porque os vendidos foram saindo aí, muitos foram liquidados nessa subida que o mercado deu no domingo, e acabou que a gente teve um aumento proporcional de pessoas apostando na alta, porque os vendidos, eles foram saindo do mercado, eles foram desacreditando, e aí as baleias aproveitaram para jogar o mercado para baixo, para tomar o dinheiro do pessoal que está apostando na alta, tá? Então hoje a gente teve mais um dia de liquidações pesadas no mercado. Indo aqui para o mapa de calor, pessoal, a gente via ontem no mapa de calor bastante liquidez acima, principalmente ali na região dos 95 até a região dos 97 mil dólares, mas infelizmente, pessoal, o mercado, ele, no caso o mercado de criptomoedas, acompanha muito mais os indicadores ali, os eventos macroeconômicos dos Estados Unidos e da macroeconomia global do que o mapa de calor, do que a análise de sentimento, do que a análise gráfica, tá? Então, infelizmente, a gente teve um dia aí que foi bastante tenso, Nvidia caiu forte, puxou tudo para baixo hoje, e o Bitcoin foi atrás, tá? O Bitcoin, ele tem uma correlação muito alta com as empresas do Nasdaq, que são ativos de tecnologia, o que inclui a Nvidia, tá? Então, acabou acontecendo isso, o Bitcoin não buscou aquela liquidez que estava acima. Esse pessoal que estava alavancado apostando na queda depois do susto de ontem, provavelmente aproveitou essa queda para fechar suas posições, tá? Então, pode ser que a gente não tenha mais aqui tanta liquidez acima. Abaixo a gente já não tinha muita, tá? E se a gente olhar aqui o ponto em que a gente tem mais liquidez abaixo, seria a região dos 82.700, tá? Então, se as baleias inventarem de jogar o mercado para baixo para tomar o dinheiro de alguém, vai ser ali na região dos 82.700, tá? Mas como eu disse, pessoal, a gente vai ter que prestar atenção amanhã no que o Trump vai falar aí, se vai ter alguma novidade, se ele vai adiar de novo essas tarifas, se ele vai cancelar isso, tá? A gente também não pode deixar de falar das principais criptomoedas do mercado, pessoal. Começando aqui pela Ethereum, tá? Aliás, falar da dominância do Bitcoin, né? Subiu forte hoje, pessoal. Ela tinha caído ontem, o que era um bom sinal para as altcoins, mas simplesmente devolveu tudo com essa queda de hoje, tá? Então, infelizmente não está dando. Ethereum, pessoal, parecia estar se recuperando ontem, voltou para a região de suporte. Se romper aqui os 2.100 para baixo, meus amigos, aí a coisa pode ficar muito feia para Ethereum, porque ela pode formar um padrão gráfico conhecido como topo duplo, que normalmente reverte uma tendência de alta que ela vinha desde junho de 2022 para uma tendência de baixa e teria alvo na região dos 1.100 dólares. Então, muito cuidado, muita atenção, porque se a Ethereum romper aqui para baixo na região dos 2.100, fique alerta, porque a coisa pode ficar muito ruim, tá? Solana, meus amigos, também teve um dia de queda forte aí, tá? Infelizmente, Solana havia batido o alvo daquele ombro cabeça-ombro invertido após o Trump falar na possibilidade de a Solana ser uma das moedas que vai estar na reserva estratégica dos Estados Unidos, né? Mas, infelizmente, a Solana voltou para estaca zero, tá? Nos tempos gráficos menores, não temos padrões gráficos novos, mas aqui nos tempos gráficos maiores, a gente tem aí um alvo na região dos 170, aliás, né, um suporte aqui que ela aparentemente rompeu, tá? Parece que esse movimento de alta aí dos últimos dias acabou virando um pullback, e o alvo para Solana tá lá na região dos 108, 110, 115, por aí, tá? Igual estava nos últimos dias. Então,
Infelizmente, a situação da Solana segue horrível, tá? Binance Coin tá caindo hoje, sofrendo menos do que as outras moedas, tá? Ela parecia estar com tudo para ir buscar a região dos 670, 660 dólares ontem, pessoal. Mas, como eu sempre digo aqui no canal, tá? Infelizmente, altcoins, elas dependem do movimento do resto do mercado. Se o Bitcoin cai, ele puxa tudo para baixo, tá? XRP, pessoal, outra moeda aí que o Donald Trump falou que pode fazer parte das reservas estratégicas dos Estados Unidos, também teve uma queda muito forte, tá? Ela formou um topinho duplo ali no gráfico de uma hora, reverteu a tendência de alta para uma tendência de baixa, já bateu o alvo. Por enquanto, a gente agora não tem aí novos padrões gráficos para XRP, mas fato é, pessoal, que a situação dela segue aí bastante difícil, tá? Lembrando que a XRP, ela não pode romper para baixo a região ali dos 1,90, porque senão ela forma um ombro, cabeça-ombro, que pode descer, fazer o preço dela cair bastante, tá? A XRP, apesar de tudo, apesar da queda de hoje, ela não voltou para o suporte como aconteceu com a Ethereum, tá? Então isso é um sinal aí um pouco mais positivo. Dogecoin caindo 17% hoje, pessoal. Devolveu toda a alta de ontem, tá? Infelizmente o mercado tá aí no modo pump and dump. O Trump fala uma coisa, um dia o mercado dispara de uma hora para outra, o Trump fala outra coisa, o mercado despenca de uma hora para outra, e esse é o mercado que a gente tem, não tem jeito, tá? Isso aí, a era do Trump é isso. No outro governo dele também era assim, o mercado ficava bastante volátil, né? A gente tem a Tron aí também, que formou um topinho duplo hoje, já caiu, já bateu o alvo, agora não tem padrão gráfico novo, tá? Tom, moeda do Telegram, pessoal, não para de cair, infelizmente está em tendência de baixa, não há sinais, infelizmente, de reversão para uma tendência de alta, situação está bastante difícil, tá? Avax, meus amigos, gráfico da Avax aqui também caindo 16% hoje, tá? A Avax ali parecia estar formando um fundo duplo com alvo na região dos 26,78, mas como eu disse, pessoal, infelizmente as altcoins elas são a parte mais vulnerável do mercado financeiro como um todo, eu posso dizer, tá? Porque qualquer coisa que acontece, que o mercado americano de tecnologia cai, o Bitcoin cai e as altcoins caem muito mais, tá? Infelizmente, a situação, ela acabou não indo buscar o alvo aqui, tá? Aave, pessoal, voltou para a região de suporte, não pode romper essa região dos 180, senão a coisa fica bastante complicada para a Aave, tá? Outra moeda importante, Pendle, pessoal. O gráfico da Pendle aí tá ficando perigoso, viu? Se a Pendle, pessoal, vier a romper para baixo a região de aproximadamente, né, se a gente fizer aqui, região ali de 1,80, que ela ainda não tá? Ela está nos 2,46. Mas se ela romper isso aqui para baixo, meus amigos, a coisa pode complicar bastante, tá? E a gente pode ver Pendle a 50 centavos, pode ser uma coisa horrorosa, tá? A gente tinha ontem a Pendle rompendo um fundinho duplo ali, com alvo na região de aproximadamente 3 dólares e 46, mas é o que eu disse, tá? Se a gente tem aí o mercado caindo, não tem jeito, o altcoin vai cair, vai corrigir mesmo, tá? Outra moeda importante, pessoal, que a gente não pode deixar de comentar, NIR, tá? NIR estava quase batendo o alvo do fundo duplo ontem, mas aí veio esses eventos de hoje, fez ela cair de novo, tá? Então a situação da NIR segue bastante perigosa, mas a gente não tem um padrão gráfico. SUI, pessoal, estava quase indo bater o alvo do ombro, cabeça, ombro invertido ontem, mas acabou que com esse susto de hoje aí, dessa questão das tarifas não serem revogadas e o mercado despencar, a SUI, infelizmente, não está conseguindo se segurar, tá? A situação está bastante complexa aqui para o mercado e a gente tem que tomar até um certo cuidado aqui com a SUI, pessoal, porque no gráfico dela, a impressão que eu tenho é que a gente tem aí um possível triângulo descendente se formando, tá? Então, se ela romper ali, região dos 2,50 para baixo, um abraço, meu amigo, a coisa pode ficar muito ruim para o mercado, no caso para a SUI. E, pessoal, até mesmo a HBAR, que é a moeda lá que o Snoop Dogg, ele comentou que ele mudou ali, está mudando a plataforma dele de música do Spotify para a plataforma Web3 aqui, Tune FM ligada à HBAR, tá? Tinha subido bastante aí no final de semana com essa notícia, mas infelizmente, pessoal, a HBAR, ela acabou formando aí um ombro, cabeça-ombro, tá? Um padrão de reversão de tendência de alta para tendência de baixa, a gente consegue ver ele claramente aqui no gráfico, tá? E se a gente olhar aqui, ainda não bateu o alvo, tá? A gente vê que ela pode cair até a região dos 20 centavos, agora ele está em 22, tá? Então, a situação dessa queda aí acabou puxando o mercado todo para baixo e, infelizmente, a gente não tem uma sinalização, porque amanhã a gente pode ter tudo, tá? Amanhã a gente pode ter o Donald Trump aparecendo e falando, olha, nós vamos cancelar as tarifas sobre o México e Canadá. Simplesmente, tá? Conversei com a presidente do México, conversei com o Justin Trudeau e a gente decidiu não vai ter tarifa.
tá? E aí o mercado pode subir de uma hora para outra. Então, assim, a gente está num cenário de volatilidade extrema, medo de recessão, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico do petróleo, meus amigos, hoje a gente teve um dia de queda brutal no preço do petróleo lá no preço do petróleo Brent, tá? Caindo aí, pessoal, 2%, mais de 2% hoje, tá? Então, assim, dia de aversão a risco, mercado começando a precificar aí que o Fed vai ter que cortar juros. Juros de 10 anos dos Estados Unidos já caiu para 4,15 o rendimento dos Treasuries de 10 anos, tá? Então, o mercado está entendendo que a gente vai entrar em uma recessão e isso está provocando um certo medo. No mais, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de segunda-feira, uma excelente semana de carnaval e juízo aí no carnaval. Até mais, tchau!